Jamil Chad está conosco e vamos chamar o Jamil para acompanhando direto de Nova York, bem perto ali de Washington, tudo que acontece na posse de Donald Trump. Ô Jamil, falando sobre imigração, enquanto te colocam aqui na nossa tela, porque me parece que uma das promessas do Trump é negar, né, inclusive registrar como cidadão norte-americano a criança que é filha de imigrantes que nasce no país, né? Como é que é isso? Isso pode dar um imbróglio jurídico também? Deve parar na justiça isso? Li na sua coluna, por isso que eu quero saber mais. Jamil, boa tarde. Léo, boa tarde, Diego, boa tarde a todos. Olha só, nesse pacote, nessa ofensiva nacionalista, eu acho que o Léo colocou de uma forma muito correta, essa ofensiva nacionalista de Donald Trump, existem, claro, várias medidas em relação à imigração. Então, enviar tropas para a fronteira, a construção de uma nova etapa do muro, etc, etc, etc. Muito bem. Mas tem uma dessas decisões, desses decretos, que ele é extremamente simbólico. Simbólico não porque ele não importa, mas porque ele, no fundo, toca a própria alma desse país, né? De quem são os Estados Unidos, não só no mundo, mas para eles mesmos. O que é que diz esse decreto que o Donald Trump vai assinar hoje? Diz o seguinte, que crianças de pais que estejam de forma irregular nos Estados Unidos também são irregulares e não ganham a nacionalidade americana. Essa, por exemplo, não é a lei brasileira. Antes que alguém mas é óbvio. Não, no Brasil e nem nos Estados Unidos nos últimos 150 anos. Ou seja, não é algo novo, não é algo dos democratas, é parte da formação do país, da nação, o fato de receber a todos. E qualquer um que nasça aqui, nesse território, independente da condição dos pais, vira americano, recebe a cidadania americana. O que Trump quer fazer é justamente acabar com isso, que você tenha que ter os seus pais legalizados para que você possa ser considerado como americano. É uma transformação profunda na alma de um país, na própria construção de um país. Só para a gente deixar aqui muito claro, você tem uma situação que é parecida no Brasil, né? Claro, é a lei no Brasil, é a lei em vários países sul-americanos, na verdade, é a lei no Novo Mundo, né? Onde, claro, era interesse naquele momento, ou por muito tempo, justamente você ter nacionais daquele país. Trump, então, vai, ou pelo menos é a proposta dele, acabar com isso. Isso vai dar um imbróglio jurídico enorme, porque isso faz parte da Constituição americana. A 14ª emenda à Constituição é sobre isso, a de garantir que todo mundo que nasça no país tenha, sim, essa nacionalidade. Portanto, será uma transformação muito grande, vai haver, claro, um imbróglio jurídico, mas eu acho que, acima de tudo, essa é uma medida que mostra muito do que o Léo colocou do nacionalismo. Bom, é mais do que o nacionalismo, é também a tentativa de você evitar ou colocar critérios para, obviamente, quem é que pode ser considerado como parte dessa sociedade ou não. É uma mudança profunda, viu, Diego? O Jamil, agora há pouco o Sakamoto falou sobre a questão ambiental. O Trump vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Estamos vendo aqui os últimos preparativos para a COP30 em Belém. Quais são os impactos para a COP? Olha, Diego, é curioso, porque obviamente isso vai ter um impacto enorme na COP. A COP, ela é obviamente realizada tendo em mente os grandes emissores. Os Estados Unidos, a economia americana é a segunda maior emissora de gases de efeito estufa. Então, você ter um acordo climático sem o segundo maior emissor, o primeiro é a China, o segundo maior emissor, mas não só o segundo maior emissor, aquele que historicamente foi o maior emissor do mundo, obviamente perde o sentido, é esvaziada a COP, certamente sem a presença americana, ela fica esvaziada sem dúvida nenhuma. Né? O próprio Guterres, secretário-geral da ONU, deixou muito claro isso hoje, dizendo que, claro, o esforço da luta contra as mudanças climáticas, esse esforço é absolutamente minado sem a presença, quer dizer, com a falando com a diplomacia brasileira, a mensagem é outra, é dizendo, olha, claro, isso é ruim, etc., mas o mundo já viveu isso em 2017, quando os próprios americanos deixaram o Acordo de Paris. É verdade, o mundo já viveu isso, é verdade. O acordo continuou, inclusive houve
uma espécie de mobilização internacional, claro, daqueles que ficaram no acordo, para salvar o acordo enquanto Donald Trump estivesse fora. A diferença agora, Diego, e essa é a parte preocupante dessa história, é que, obviamente, você está com um governo americano que não só sai do Acordo de Paris, mas, como Donald Trump disse hoje, vai ampliar a exploração de petróleo, ou seja, justamente indo na outra direção, não é só sair do acordo, é justamente ir em outra direção. E o impacto que isso pode ter, eventualmente, incentivar outros países a irem nessa direção. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes decisões do dia, é uma das decisões de maior impacto, eu diria, internacional, inclusive.